Taxa Selic cai a 12,75% ao ano e eu recebi uma pergunta: por que não investir em renda fixa se ainda rende 1% ao mês? Mas mais do que isso, eu quero te mostrar aqui nesse vídeo qual a maior oportunidade de investimento nesse momento por conta do movimento dos juros aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Eu vou te mostrar a maior oportunidade, a segunda maior e uma grande armadilha que você pode cair tendo uma visão míope sobre os investimentos a partir de agora. Essa é uma das outras várias perguntas que eu também vou responder nesse nosso vídeo semanal, que é a nossa consultoria gratuita número 144. Que é isso? Basicamente eu coloco algumas caixinhas de perguntas nos meus stories no Instagram, meu Instagram é @marinovinicius, você pode me seguir lá. E essas melhores perguntas que a gente consegue aprofundar, as que eu vejo que a gente precisa entrar um pouco mais, mostrar dados, eu trago para cá e faço um vídeo específico respondendo várias dúvidas, várias perguntas para que você consiga investir melhor. Mas antes de a gente entrar no tema do nosso vídeo de hoje, eu quero que você mande um comentário aqui embaixo. Para você, com essa queda nos juros, onde está a maior oportunidade de investimento hoje? Na Bolsa de Valores ou na renda fixa? Manda aqui embaixo que eu quero saber. Então vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Taxa Selic cai a 12,75% ao ano, por que não investir em renda fixa se ainda rende 1% ao mês? Mas eu vou aprofundar isso daqui, eu vou te mostrar a maior oportunidade de investimento que eu vejo nesse momento, que é bem diferente do que a maioria das pessoas fala para você. Na verdade, na minha visão, em questão dessa taxa de juros, a taxa de juros mais importante, a movimentação mais importante dos juros para o nosso país, para o Brasil, para os investimentos no Brasil, é justamente a taxa de juros americana. E a gente teve no último dia 20 de setembro a super quarta. O que é a super quarta? A gente pode dizer que é o dia do gaúcho também, concordo. Mas a super quarta é o dia em que a gente tem a definição da taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil ao mesmo tempo, no mesmo dia, divulgação no mesmo dia. A gente teve a divulgação às 15 horas da taxa de juros americana e às 18 horas, por volta das 18 horas, da taxa de juros aqui no Brasil. E eu vou passar por esses dois pontos para a gente chegar à conclusão de qual a maior oportunidade neste momento na minha avaliação, tá? Focando primeiro, de forma mais rápida, no cenário americano, eu assisti, na verdade, toda a coletiva de imprensa do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, e lá eles mantiveram os juros num patamar entre 5,25% e 5,5%. Então não houve um novo aumento. Mas, ali na coletiva, foi perguntado para ele: poxa, Powell, vocês acreditam que vai ter mais elevações nos juros nos Estados Unidos? E ele disse assim: estamos numa configuração chamada data dependent. O que é isso? Dependente dos dados. Estamos aguardando dados, a inflação veio um pouco mais controlada, o núcleo da inflação, a parte mais resiliente da inflação na economia veio mais controlado, mas o petróleo está subindo, então a gente tem que ver como é que as coisas vão acontecer, e ele meio que desconversou. Mas ele deu um destaque importante. Ele comentou o seguinte: dos membros do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, 12 membros, que é justamente o comitê que define a taxa de juros americana, 12 membros acreditam que é necessário mais um aumento em 2023. E 7 membros acreditam que acabou, não precisa mais subir juros, só tem que manter esse juro alto por um tempo relevante para que a inflação vá para a meta lá por meados de 2025. Na visão deles, esse é o cenário base, tá? Mas quando eu vejo esse 12 a 7, eu vejo que muito provavelmente a gente vai ter mais, pelo menos um aumento na taxa de juros americana, talvez indo para essa faixa, né, não é um valor absoluto, mas essa faixa entre 5,5% e 5,75%. Precisaria de mais um aumento para chegar no 6%, acho difícil, mas é possível, tá? E aí perguntaram depois para ele assim: vocês acreditam, Banco Central Americano, vocês acreditam que a economia vai passar por um pouso suave? O que é um pouso suave? É justamente a gente conseguir sair de um processo inflacionário e reduzir a inflação sem uma recessão muito forte. E ele disse não. Não acreditamos que é a questão mais provável que a gente tenha um pouso suave, mas tudo que a gente está fazendo é para que a gente efetivamente tenha um pouso suave, não tenha uma grande recessão, tenha um cenário de normalidade na economia e para as pessoas, porque uma crise sempre traz os seus problemas, né? Mas ele diz que não é o cenário base para eles, ou seja, eles esperam que tenha um impacto sim no mercado de trabalho, esperam que tenha um impacto negativo na economia por algum tempo, mas esse é o preço de controlar a inflação e ter uma economia num crescimento muito mais previsível e sem solavancos, como muito a gente vê aqui pelo Brasil. No cenário brasileiro, e a gente vai entrar aqui no comunicado do Banco Central do Brasil, a gente viu uma redução na nossa taxa Selic, tá? Daqui a pouquinho eu vou contextualizar tudo isso com a maior oportunidade que eu vejo hoje.
A gente reduziu a taxa Selic para 12,75% ao ano, estávamos em 13,25% ao ano. Tá? Então foi uma queda de 0,5%. E o mais importante é a gente analisar o que o Banco Central está pensando, o que eles estão enxergando em relação ao futuro mais provável. Né? E eles comentam alguns pontos de atenção aqui no comunicado. Em relação ao cenário doméstico, observou-se maior resiliência da atividade econômica do que anteriormente esperado. Mas o Copom segue antecipando um cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres. Ou seja, a gente enxergou uma maior resiliência do PIB. PIB crescendo um pouquinho mais, muito por culpa, entre aspas, né? Muito por conta do agro, que aumentou o PIB em 20%, acabou levando o PIB do Brasil um crescimento de 2% lá no primeiro trimestre. Agora vieram os dados, né? Do segundo trimestre. Então a atividade econômica ainda está forte, a inflação voltou a subir. Mas eles seguem antecipando um cenário de desaceleração da economia para os próximos trimestres. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês que me acompanham mais tempo aqui, mas a taxa Selic ela tem um efeito retardado, ou seja, vários estudos apontam que leva cerca de 6 a 12 meses para efetivamente uma alteração na taxa Selic impactar a economia real. Por quê? Leva um tempo para os bancos passarem a aumentar os seus juros, geralmente isso é bem rápido, mas leva um tempo para que as empresas contratem novas dívidas, para que efetivamente as empresas sintam, repassem para os clientes, para os consumidores, todo esse aumento nos juros. Né? Então, se a gente for parar para pensar, hoje a gente está sentindo os impactos de uma taxa Selic a 13,75% ao ano, que começou quando? Mais de um ano atrás. Né? A gente chegou nesse patamar, mas hoje a gente começa a sentir os efeitos. Então, a partir de agora que a gente vai sentir os efeitos de uma taxa de juros a 13,75%, a taxa de juros anterior, de 2 reuniões para trás. Né? E aí, então, agora a gente está reduzindo a taxa de juros para que daqui a um ano, mais ou menos, a gente sinta na economia real esse arrefecimento da taxa de juros. Tá? Um ano aproximadamente. Outro ponto importante. Então, eles acreditam na desaceleração da economia no curto prazo. Tá? Por isso que eles estão reduzindo a taxa de juros. O comitê, isso aqui é muito importante. Essa frase simples. O comitê reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista. O que é que isso significa? Não podemos estimular a economia. Ponto. É isso aqui. Você pode adotar uma política monetária. O que é uma política monetária? Em linha geral, e falando de uma forma mais direta para vocês, política monetária é taxa de juros. Tá? Vinícius, é só a taxa de juros? Não. Mas para efeito da principal atuação do Banco Central, vamos adotar aqui nesse momento sim. Só para essa explicação ficar mais simples. Política monetária contracionista, juros altos. Política monetária expansionista, juros baixos. Política monetária neutra, juro mediano. Basicamente é isso. Então, se eu quero estimular a economia, eu jogo os juros para baixo. Se eu quero contrair a economia, eu jogo o juro para cima. Se eu quero deixar a economia navegar com as suas próprias pernas, né, eu coloco a taxa de juro na taxa de juro neutro da economia. O que é uma taxa de juro neutro da economia? É uma taxa de juro que nem estimula nem contrai a economia, nem atrapalha a economia de crescer, nem favorece o crescimento da economia. E o que eles estão dizendo aqui? O comitê reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista, muito porque até que se consolide não apenas o processo de desinflação, então redução da inflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Tá? Então, por conta de a inflação ainda estar num patamar elevado, por conta das expectativas não estarem vindo para as metas, a gente precisa continuar num cenário contracionista. Então vamos começar a contextualizar as coisas. Eles projetam uma desaceleração da economia nos próximos trimestres, por isso estão reduzindo os juros. Mas não vão reduzir os juros tanto assim a ponto de estimular a economia. Daqui a pouco a gente vai ver qual que é o juro neutro aproximado do Brasil. Então eles vão reduzir, mas não vai ser uma redução maluca e frenética como aconteceu em 2018, 2019. Tá? Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente anteveem a redução da mesma magnitude nas próximas reuniões. Ou seja, mantendo tudo mais ou menos constante, vamos ter novas quedas de 0,5% na taxa de juros para as próximas reuniões, até que efetivamente eles cheguem a uma conclusão de que naquele momento ali a gente precisa parar de reduzir os juros. Tá? E eles comentaram, o comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis a juros, política monetária e atividade econômica,
da expectativa de inflação e hiato do produto. E eu quero destacar muito aqui essa questão do hiato do produto. Por quê? Hiato do produto nada mais é do que aquele gráfico que eu prezo sempre por mostrar bastante para vocês, né? PIB efetivo, PIB potencial, e a diferença entre eles é justamente o hiato do produto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre hiato do produto aqui, mas eu só quis contextualizar porque isso é um gráfico para quem acompanha mais tempo, é um gráfico que eu mostro com mais, digamos assim, com mais frequência aqui para vocês, né? Mas vamos pegar aqui esse ponto. O que está acontecendo lá fora? Juros ainda subindo, ainda com viés de alta. Manutenção, mas com viés de alta. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? Juros caindo, compromisso com uma queda maior na taxa de juros, tá? Mas a necessidade de continuar com a política monetária contracionista. Ou seja, os juros não vão cair assustadoramente lá para 6%, 4%, 2%, como aconteceu no passado. E aí, até onde pode cair a taxa Selic? Até onde pode cair a nossa taxa básica de juros, né? O Banco Central e os agentes de mercado estimam que a nossa taxa de juro real da economia esteja na faixa de 5%. O que é a taxa de juro real? É a taxa de juros, tá, descontando a inflação, né? Então, se a gente tiver uma política monetária contracionista, a gente precisa de uma taxa de juro real acima dos 5%. Se a gente chegar em 5%, a gente tem uma política monetária neutra e não contracionista, tá? Qual é a nossa meta de inflação aqui no Brasil? 3%. Qual é a média de inflação do Plano Real? 6%. Mas, digamos, vamos traçar um melhor cenário, até onde que a taxa Selic pode cair, sem gerar estímulos na economia, ainda no território contracionista, que é a visão do Banco Central nesse momento, tá? Se a gente adotar que a meta da inflação é 3%, que a gente vai conseguir chegar na meta de 3%, o que eu acho muito difícil, mas digamos que a gente consiga chegar, com o juro real de 5%, vamos fazer uma conta rápida aqui. 3 mais 5, 8. Aproximadamente 8. Se a gente chegar numa taxa Selic de 8%, a gente está numa taxa Selic neutra. Como o Banco Central está falando uma taxa Selic contracionista, a gente está falando de, no máximo, uma queda para uns 9%. É o que já o mercado projeta para o final do ano que vem. Tá? E quando você pensa nisso, digamos que a gente chegue numa taxa de juros de 9%. Né? Qual que é a nossa inflação média histórica do Plano Real? 6%. Você tem anos a 3, tem anos a 10 e aí você forma uma média mais ou menos de 6% e isso vai oscilando. Aí, vamos voltar para a primeira pergunta aqui. Por que não investir em renda fixa se ainda está rendendo 1% ao mês? Por quê? Taxa de juros está caindo, taxa Selic está caindo, vai cair ainda mais, o Banco Central já se comprometeu e digamos que a gente chegue no patamar de 9% de taxa Selic. Quanto que vai render mais ou menos os seus investimentos se a gente chegar numa taxa Selic de 9%? Os seus investimentos de renda fixa vão render aproximadamente 9% ao ano. Agora, pega esses 9% e tira 15% de imposto de renda que você tem que pagar para investir na maior parte dos investimentos de renda fixa. O seu rendimento já vai cair para 7,65%. Agora pega e contrasta com a nossa inflação média histórica. Inflação média histórica do Plano Real, 6%. Desconta isso, você vai ter 1,5% de rentabilidade real. Com 1,5% de rentabilidade real, considerando que a sua inflação seja a mesma inflação média da economia, e geralmente a nossa inflação é mais elevada que a inflação média da economia, se a sua inflação for igual à média, você vai estar ganhando 1,5% ao ano de forma real, ou seja, nada. Logo, você tem a necessidade de investir na Bolsa de Valores para conseguir buscar retornos minimamente decentes, né? Porque se você tiver uma inflação maior do que a inflação média da economia e continuar investindo em renda fixa, o que é que vai acontecer? Basicamente, você vai estar empobrecendo com o passar do tempo, mesmo investindo. Por quê? A rentabilidade real do seu dinheiro vai ser negativa. A inflação vai ser maior do que a rentabilidade do seu dinheiro, você passa a gastar mais. Seus gastos crescem numa velocidade maior do que a velocidade do crescimento, da multiplicação do seu patrimônio. Tá? Esse aqui é o primeiro ponto. E agora, partindo aqui para a gente entender qual a maior oportunidade de investimento hoje na minha avaliação. Tá? Antes disso, Vinícius, você acredita que a taxa Selic vai para lá? Eu acho difícil. Eu sinceramente acredito que não, porque parece que o dólar não vai permitir. Vinícius, por que você está afirmando que o dólar não vai permitir? Vamos dar uma olhada em alguns dados aqui, contrastar com a queda na taxa de juros, a narrativa de mercado. Qual é a narrativa do mercado? Taxa de Selic vai cair e as ações vão deslanchar. Investidor estrangeiro vai sair da renda fixa, vai investir em ações no Brasil,
agora é a vez do Brasil. Acabou aquela história que a gente escutou em 1500, que o Brasil era o país do futuro, agora vai ser o Brasil o país do presente. E o Brasil vai decolar. Isso foi a tese. Mas qual é a realidade? Olha só. Peguei os dados aqui do dia 21 de setembro. O que aconteceu dia 21 de setembro, um dia depois da divulgação da queda na taxa Selic? A mesma coisa que aconteceu lá no início de agosto, na primeira redução na taxa Selic. Ações caindo e o dólar subindo. Por que que isso aconteceu se a narrativa de mercado era que a taxa de juros ia cair, ia bombar a economia brasileira, ações iam deslanchar e o dólar ia para R$ 4,00, para R$ 3,00, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados, tá? Se a gente parar para analisar, deixa eu vir aqui, mudar a minha tela. Se a gente parar para analisar o boletim diário de mercado, tá? O boletim diário de mercado divulgado pela B3 absolutamente todos os dias, um documento aqui com 500 páginas, 600 páginas. Eu estou pegando aqui, ó, só para fazer um histórico para você, do dia 4 de setembro de 2023, que pega os dados acumulados do início do mês de agosto até o último dia do mês de agosto. Por que agosto, Vinícius? Por que você está falando em agosto? Porque eu quero trazer todo o ciclo de queda na taxa Selic. A gente teve a primeira queda na taxa Selic dia 2 de agosto. E o que aconteceu durante o mês de agosto? Olha aqui o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro ele fez o quê? Comprou 295 bilhões na bolsa e vendeu 309. Ou seja, quase 296. Ou seja, ele teve uma saída líquida de 13 bilhões. Opa, para aí, o investidor estrangeiro não ia entrar no Brasil, sair da renda fixa, investir em ações e ia deslanchar, já que ele corresponde a cerca da metade de todo o valor investido na nossa Bolsa de Valores? Então ele é muito importante? Narrativa não bateu com a realidade. O que nós tivemos até o dia 18 de setembro, aí do mês de setembro, tá? Então esse é o boletim diário de mercado da Bolsa, do dia 18 de setembro, pegando os dados acumulados do início de setembro até o dia 14 de setembro. Sempre tem uns dias antes para eles fecharem os dados, tá? Investidor estrangeiro, o que a gente viu acontecer? Ele fez compras no volume de 105 bilhões e vendas no volume de 104 bilhões. Opa, estava entrando um capital, claro que tímido, mas estava entrando 800 milhões. Saiu 13 bilhões em agosto e estava entrando 800 milhões. Mas, logo após a divulgação da queda nos juros, né, os dados acumulados do início do mês até dados fechados no dia da queda nos juros, o que aconteceu? A gente já viu isso aqui começando a exprimir, né? A gente já viu o quê? Investidor estrangeiro, volume de compras 165 bilhões, 364 milhões e vendas 165 bilhões aproximadamente. Então aquele saldo de entrada que era em 800 bilhões, no dia da divulgação da nova taxa Selic, já caiu para 368 milhões. E então, o que a gente viu? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o Boletim Focus. Então a gente viu justamente uma saída em relação aos últimos dias do mês de setembro. O que denota, bastante atenção, o que denota que essa tese de que o investidor estrangeiro sairia da renda fixa, compraria ativos na bolsa, as ações iam andar pra caramba, não necessariamente é uma realidade. O que a gente está vendo, pelo contrário, é uma desde o início do ciclo da queda na taxa de juros, uma saída do investidor estrangeiro da bolsa. Ou seja, o que a gente tem? Uma perda de atratividade da renda fixa, ao mesmo tempo, o estrangeiro está saindo da bolsa. Se o estrangeiro sai da bolsa e sai da renda fixa, o que acontece? Ele tira os seus dólares do país. Ele vai fazer o quê aqui? Né? Se ele não vai investir na bolsa, nem na renda fixa. Tira seus dólares do país e talvez se salva, talvez não, mas se ele tira seus dólares do país, o dólar sobe. Mas Vinícius, por que cargas d'água que o dólar está caindo no ano? De fato, o dólar no ano está caindo. Né? Mas desde o anúncio da primeira queda na taxa Selic, a gente viu o dólar sair dos seus 4,70 e vir para essa faixa aí dos 4,90 e pouco. Tá? Mas por que efetivamente, agora a gente vai voltar no hiato do produto que foi comentado pelo Banco Central, por que efetivamente o dólar está caindo em 2023? Por conta do agronegócio. Se tem uma oportunidade que o agronegócio está garantindo para a gente, se chama dólar baixo ou abaixo de R$5. Aqui no site do Banco Central do Brasil, nas estatísticas do setor externo, você pode ver que em todas as contas, todas as transações, em todas as contas, a gente vê mais dólar saindo do que entrando no nosso país. Então a gente vê viagens, saída de dólar, aluguel de equipamento, saída de dólar, transportes, saída de dólar,
lucro, saída de dólar do país. Juros, saída de dólar do país. Demais contas, saída de dólar. Só está entrando dólar aqui no Brasil via balança comercial, porque estamos com uma safra recorde e o volume de exportação de janeiro a julho, que é o dado que a gente tem divulgado até esse momento, daqui uma semana vai ser os dados divulgados até agosto. De janeiro a julho, a gente tem aqui uma balança comercial positiva em mais ou menos uns 43 bilhões, sendo que o ano passado já foi recorde e foi em 30 bilhões. Então, todo o aumento da produtividade do agronegócio está ajudando a mais exportação, entra mais dólar no país, isso faz com que a gente tenha o dólar num patamar mais comportado, num patamar mais baixo. Se não fosse a balança comercial, esse dólar já estaria galopando para 5,50, 6 reais, 6 e pouco, muito provavelmente, tá? Ao mesmo tempo, o que faz, né, a gente ter uma saída de dólares de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, de todas as contas no Brasil? O que faz o investidor estrangeiro cada vez diminuir mais a quantidade de investimento direto no nosso país? Que é investimento em empresa, infraestrutura, em capacidade de produção e expansão do país efetivamente? Por que cada vez, desde o início de 2023, a gente tem um investimento direto menor? Por que o investidor estrangeiro está saindo dos investimentos em renda fixa e na Bolsa de Valores, que é o que a gente vê nesse gráfico aqui? Efetivamente por quê? Justamente por conta disso aqui, que é o que o Banco Central cita no seu comunicado sobre ato do produto, né? O que você está vendo nesse gráfico? Você está vendo um gráfico onde na linha laranja a gente consegue identificar qual é a frequência cardíaca máxima da economia. Ou seja, qual é o PIB potencial? O que é o PIB? É a soma de toda a riqueza gerada na nossa economia, no nosso país, durante um determinado período de tempo. Tá? O PIB potencial, então, vai ser essa capacidade máxima de geração da riqueza do país sem gerar distorções econômicas no futuro, sem gerar inflação no futuro, sem gerar uma nova crise no futuro. E na linha azul, a gente vê o PIB efetivo, o PIB corrente, efetivamente o que é que está acontecendo, em qual volume está o nosso PIB. E a gente vê, então seria basicamente a minha frequência cardíaca atual. Tá? Então a frequência cardíaca máxima é o PIB potencial, a frequência cardíaca atual é o PIB efetivo. Na linha azul, linha laranja potencial, linha azul efetivo. Qual é a grande diferença do cenário hoje para o cenário em 2016, que foi o último ciclo de queda da nossa taxa Selic? A grande diferença é que a gente tinha um hiato do produto muito negativo. O que isso significa? 2016 significa que o nosso PIB estava muito longe do potencial. Então a economia tinha espaço para crescer sem gerar distorções, sem gerar anomalias, sem gerar novas crises no futuro. Hoje, qual é a grande questão? A gente está numa crise, tá? Querendo ou não, a gente está numa crise, taxa de juros extremamente elevados e tudo mais, e a gente tem um PIB efetivo muito próximo do PIB potencial. Ou seja, em 2016 a gente tinha muito espaço para crescimento da economia sem gerar inflação. A gente tinha descasamento entre oferta e procura, entre oferta e demanda. Então era só você aumentar aumentando a demanda por meio da queda nos juros. Quando você faz os juros caírem, o que acontece? As pessoas tendem a se endividar mais, fazer mais financiamento, querem comprar mais e assim por diante. Só que lá no passado você tinha muita capacidade ociosa, que tinha muita capacidade de produção. Hoje você não tem esse descasamento. Hoje o nível de demanda já está compatível com o nível de oferta. Quando você vai derrubar os juros agora, o que você vai fazer? Você vai estimular o PIB efetivo, estimular o consumo das pessoas. Só que a gente não tem esse PIB potencial crescendo de forma majestosa, de forma perene. A gente teve um pequeno aumento aqui em 2022, mas a gente vem há muito tempo já estacionados nisso. E o que faz o nosso PIB potencial aumentar? O que faz a nossa capacidade produtiva aumentar? O que faz a nossa frequência cardíaca máxima aumentar? É o investimento direto. É investimento em fábricas, em construção de novas indústrias, em geração de emprego, em aumento da produtividade, em aumento da tecnologia instalada nas empresas, o que gera uma maior produtividade. Só que o investimento direto vem caindo desde o início do ano. Então, imagina com os olhos do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro olha, estamos com o hiato do produto apertado, ou seja, a economia brasileira já está operando na sua capacidade máxima, sem gerar distorções e uma nova crise no futuro. Ao mesmo tempo, existe uma perspectiva de aumento dessa frequência cardíaca máxima, de aumento desse PIB potencial,
de aumento dessa capacidade produtiva? Não. Por quê? Porque o investimento direto vem caindo mês após mês desde o início de 2023. Logo, para que eu vou transformar meus dólares em reais, ficar com o Brasil com reais, porque se daqui a pouco pode ter um surto da inflação? O dólar pode disparar por conta desse surto da inflação e eu vou perder um tanto de dinheiro lá. Eu vou me embora. É por isso, possivelmente, que o investidor estrangeiro esteja saindo da bolsa, por conta de todo esse contexto aqui. Ao mesmo tempo, o que você vê acontecendo nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, você vê os juros subindo, estão num patamar aqui bem mais elevado do que antes, enquanto a nossa taxa de juros aqui no Brasil está num patamar descendente. O que vai acontecer com o passar do tempo? Já anunciado pelo próprio Banco Central do Brasil e Banco Central americano. O Banco Central americano pode subir mais um pouco o juro e o Banco Central brasileiro vai continuar reduzindo a taxa de juros. O investidor estrangeiro, principalmente o especulador, que é muito quem atua aqui no Brasil, o que ele faz? Ele vê algo, ele confere algo chamado diferencial de juros. Bom, se o Brasil está pagando uma rentabilidade na renda fixa muito pouco acima da rentabilidade americana, vão ficar nos Estados Unidos. Não tem por que correr o risco de transformar dólares, moeda forte, em reais, uma moeda fraca. À medida que a gente viu uma expansão dessa diferença entre a taxa de juros do Brasil em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, ou seja, diferencial de juro que a gente chama, né? O investidor estrangeiro, deixa eu até colocar a cotação do dólar aqui, ou principalmente especulador estrangeiro, ele veio investir aqui no Brasil. Ele veio e ingressou com dólares aqui no Brasil, justamente para ele aproveitar esse juro que estava muito maior aqui. É por isso que a gente vê uma leve queda do dólar, tá? De 2020 para frente, porque ficou interessante para ele fazer o carry trade, que basicamente é o que é o carry trade. Ele pega empréstimo lá no Japão, a taxa de juro é ridiculamente baixa, e vem investir aqui no Brasil numa moeda fraca que paga uma taxa de juro maior. Ficou vantajoso. E aí entrou bastante dólar na nossa economia, o dólar deu uma cedida. Agora, o agro, com a sua safra recorde, ajudando o dólar a continuar num patamar mais baixo. E qual é o futuro? O futuro é taxa de juros dos Estados Unidos, pelo menos, segundo eles, por mais um ano nesse patamar, talvez um patamar um pouco maior, enquanto nós reduzimos os juros. Se a gente reduzir o juro, a gente diminui a rentabilidade da renda fixa. Se a gente diminui a rentabilidade da renda fixa, o estrangeiro vai começar a coçar a cabeça assim, ó, e se perguntar: será que eu devo continuar investindo em real, transformando meus dólares em real por... Poxa, antes eu ganhava 10% de diferença, né? Estados Unidos estava com uma taxa de 2,5%, Brasil estava com uma taxa de 13,2%. Então, quase 11% de diferencial de juro. Daqui a pouco, digamos que a nossa Selic vai a 9%, Estados Unidos está em 6%. É uma diferença de 3%, de 4%. Será que vale a pena? Começa a tentar se colocar no lugar. Pensar como investidor estrangeiro. Será que vale a pena eu continuar com meus reais? Será que não é melhor eu transformar em dólar e aproveitar que nos Estados Unidos a gente está com a maior taxa de juros na renda fixa das últimas décadas? Porque 3 ou 4% é a oscilação de 2 ou 3 dias do dólar em relação ao real. E ele começa a pensar. E quanto menor o diferencial de juro, maior é a pressão para o investidor estrangeiro sair da renda fixa. Saiu da renda fixa, investidor estrangeiro olha isso aqui. Não tem mais para onde o Brasil crescer sem gerar um processo inflacionário e uma nova crise no futuro. Por quê? Hiato do produto apertado, a economia já está operando a sua frequência cardíaca máxima, investimento direto no Brasil só cai. O que o investidor sempre em alta, o que o investidor estrangeiro deve fazer? Tirar os seus dólares aqui do Brasil, né? Tira seus reais, transforma para dólar, vai tirar aqui do Brasil e o que vai acontecer com o dólar? O dólar tem tudo para se valorizar. Inclusive, no próprio relatório Focus, né, que é um relatório do Banco Central que consolida as expectativas das 130 instituições financeiras de maior relevância no país, você pode observar que a projeção deles para o dólar, ó, 4,95, R$ 5,00, 5,10, 5,18. É ascendente com o passar do tempo. Olha para mim, ninguém espera que o dólar se desvalorize em relação ao real com o passar do tempo. Não é lógico que o dólar se desvalorize em relação ao real com o passar do tempo. É só o agro ter algum problema na próxima safra
que esse dólar já pode disparar. O que a gente vê de um dólar nessa faixa dos R$5, eu diria até que abaixo dos 5,50, R$6, é uma oportunidade bizarra, principalmente no momento onde a gente tem uma correção no mercado acionário nos Estados Unidos. A gente tem uma correção nas ações americanas, uma correção nos REITs, taxa de juros mais gordas para investimento em renda fixa. Então tem todo um cenário benéfico para investimento nos Estados Unidos e um cenário benéfico para a gente realmente trocar reais por dólar. É por conta de todo esse contexto que eu sei que talvez tenha ficado um pouco complicado para quem está começando a entender, mas assiste, reassiste, manda aqui pergunta nos comentários. É por todo esse contexto que, na minha visão, a maior oportunidade de investimento hoje, ao contrário do que todo mundo diz que são as ações, por conta da queda na taxa de juros, na minha visão, tendo um olhar de médio e longo prazo, é justamente dólar. É você trocar reais para dólar, fazer investimentos no exterior, seja investir em ações, REITs, anti-ações, investir em renda fixa, cada um vai ter a sua estratégia de investimento a partir daí, mas o primeiro passo é você aproveitar esse presente que o agronegócio está dando para a gente, que é um dólar ainda controlado nesse patamar abaixo dos R$5. É um convite muito interessante para que você invista, inclusive nos Estados Unidos, no momento que os juros estão altos por lá, o que não acontecia esse patamar de juros há mais de 20 anos, onde você tem correção nas ações, correção nos REITs, correção nos títulos, inclusive, de renda fixa, tá? Porque você tem uma taxa de juros mais elevada. Para mim, essa é a maior oportunidade disparada. Segunda maior oportunidade é o investimento em ações de empresas, tá, brasileiras com poder de remarcação de preço, com poder de repasse da inflação. Por que cargas d'água? Basicamente porque a gente já tem uma inflação contratada para o futuro. Por que, Vinícius, que a gente já tem uma inflação contratada para o futuro? Porque a gente está vivendo um cenário mundial de inflação mais elevada. No mundo inteiro a inflação vai ser mais elevada. No Brasil a gente tem nossas próprias mazelas, essa questão do PIB efetivo, PIB potencial. Se a gente está operando a capacidade máxima da economia já, sem nenhum estímulo, sem nenhum efeito da queda na taxa de juros, imagina quando começar a vir esse efeito. Cai a taxa de juros, aumenta o consumo das pessoas, as pessoas querem comprar mais, vão comprar mais, isso vai fazer com que o nosso PIB efetivo vá para cima do PIB potencial. Deixa eu mostrar a imagem de novo. Nosso PIB efetivo, a linha azul, vai para cima do PIB potencial. Na última vez que isso aconteceu, foi aqui, ó, logo após a crise de 2008, a gente viu uma intervenção muito grande do governo na economia, com diversos pacotes, né, para estimular a economia logo após ali a crise de 2008. Tá? Foi uma medida adotada pelo governo da época para o nosso país não sentir tanto assim a crise de 2008. Qual foi o grande problema? A gente estimulou demais a economia, acima do PIB potencial. Veja bem, por alguns anos ficamos acima do PIB potencial e chegamos em 2014 ao brilhante patamar da maior crise da história mundial para um país que não estava passando por uma guerra. E também coincide com a maior crise da história do Brasil, da história republicana brasileira. Então a gente voltou para um PIB igual ao PIB lá de 2009. Fizemos um chamado voo de galinha. Sabe o que é voo de galinha? A galinha não voa, né? Então ela voa e volta no mesmo lugar. Foi isso que aconteceu com o Brasil de 2009 a 2016, né? E se a gente está num patamar similar, se a gente está com o PIB potencial, PIB efetivo juntos, ou seja, não tem muito mais para onde crescer sem gerar uma crise similar a essa daqui, o que é que a gente vai fazer? Será que vale a pena investir nas ações de qualquer empresa? Não. Vale a pena investir nas ações de empresa que tem esse poder de remarcação de preço, de repassar a inflação. Porque eu não sei se você lembra, um dos impactos, uma das consequências desse momento de PIB efetivo acima do PIB potencial foi justamente a grande inflação de 2015. Tivemos a incompetência de ter uma inflação de 10,67%, enquanto a inflação no mundo estava em zero. Em 2021, tivemos uma inflação de 12%, com a inflação americana em 9%. O mundo estava em 9,10%, a gente estava em 12%, um diferencial de 2%. Tá? Normal para um país subdesenvolvido, ter uma inflação mais elevada que um desenvolvido. Agora, a gente ter 11% enquanto o mundo está zero, aí é incompetência técnica abissal. Mas é o cenário que a gente pode ver no futuro se o investimento direto continuar caindo mês após mês, como vem acontecendo desde 2023, tá? Então, para investir em ações, não dá para fazer loucura com as ações. Não tem que investir em ações de empresas arriscadas. Não tem que investir em ações de empresas que têm uma dificuldade em repassar preço para os clientes, que têm marcas fracas, que atuam em setores altamente imprevisíveis.
o melhor, na minha avaliação nesse momento, seria uma segunda oportunidade, é investir em ações com esse poder de repassar preço para os clientes. Supermercado faz muito sentido, alimentos faz muito sentido, energia elétrica faz muito sentido, bancos faz muito sentido, saneamento faz muito sentido, seguradora faz muito sentido e assim por diante. Claro que tem algumas posturas técnicas, agronegócio faz muito sentido, construção civil, na minha visão, não tem essa previsibilidade, mas pela seara da queda nos juros faz muito sentido, não é um negócio para ter sempre, é um negócio para comprar agora e vender quando o juro estiver um pouco mais baixo. Então é uma questão tática, não é para ter sempre. Então você tem que tatear muito bem essa alocação nas ações para você não entrar numa grande furada. Mas o pior caminho que você pode seguir é focar em renda fixa, que foi justamente a origem dessa pergunta aqui, né? Por que não investir em renda fixa se ainda está rendendo 1% ao mês? Quanto mais a taxa de juros cair, mais os investimentos tendem a se valorizar, as ações, fundos imobiliários. Aí, quando você estiver ganhando quase nada, tiver com a rentabilidade igual a da poupança, prestes a gente ter uma inflação bem maior, você vai querer comprar ações, fundos imobiliários a um preço muito mais alto e prestes a gente ter um surto de inflação, as ações vão desvalorizar pra caramba, anti-ações vão disparar e aí o que vai acontecer? Você vai comprar caro, vender barato, perder dinheiro e você vai colocar a culpa na bolsa, sendo que a culpa é sua. Você entende? Então, como o seu ganho real vai ser muito pequeno na renda fixa, quanto mais o tempo passar, você já precisa ir para a bolsa, você já precisa ir para a renda variável, mas usando essa estratégia, a estratégia das anti-ações, o dólar é uma anti-ação clássica, investindo em ações que tem esse poder de repasse da inflação, poder de remarcação de preço, aí sim vai valer a pena. Assim você expande seu potencial de rentabilidade. Quando você trava as suas quedas das ações com as anti-ações, você consegue lucrar nas altas quedas da bolsa e ter muito mais consistência de resultado. Sei que me alonguei aqui, mas espero ter respondido e mostrado todo esse panorama geral da queda na taxa de juros e onde eu vejo a maior oportunidade de investimento agora, a segunda maior oportunidade e o maior erro, que é continuar focando em renda fixa. Segunda pergunta do Carlúcio: comprar ETF de renda fixa nos Estados Unidos é uma boa estratégia? Tá? Isso vai depender muito de qual é seu apetite a risco, vai depender muito de qual é o ETF de renda fixa. Tem ETF de curto prazo, tem ETF de longo prazo, de médio prazo, assim por diante, mas você pode fazer, tá? Eu tenho uma postura em que eu uso ETFs de renda fixa de curto prazo como uma forma de investir em dólar para ter mais previsibilidade dentro da minha Magar Brasil. O que é a Magar Brasil? É a estrutura de investimento que faz a gente lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil. Na Magar Internacional, que é uma carteira que vai fazer com que eu consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior, eu não tenho renda fixa, eu só tenho renda variável, tá? Mas estamos num cenário de taxa de juros extremamente elevadas. Rentabilidade de renda fixa, nesse patamar, a gente só viu 20 anos atrás. Então fazia muito tempo que a gente não via um patamar de rentabilidade na renda fixa americana, como a gente vê hoje, né? E às vezes você vai olhar lá, poxa, Vinícius, mas a rentabilidade é muito pequena, 5,5%. Não esqueça que o dólar valoriza em relação ao real, em média, 6 a 7% ao ano. Então pega a rentabilidade que você vê lá e soma 6,5%, porque essa é mais ou menos a valorização do dólar em relação ao real com o passar do tempo. Então 5,5% seria o equivalente a 12%. Né? E como a gente tem isenção de imposto de renda para vendas de até R$35 mil por mês, seria 12% líquido, né? O que você não consegue nem investindo no Tesouro Selic aqui no Brasil, por exemplo. Tá bom? Olha aqui a pergunta, direto da Disney, Mickey Moises, vocês têm os nomes do Instagram, muito bom, hein, gente? É viável investir nos fundos imobiliários dos Estados Unidos? Vamos lá, você está falando do investimento em REITs. Em REITs, né? Os REITs são basicamente a inspiração para os fundos imobiliários aqui no Brasil. Os REITs surgiram na década de 60, nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, na década de 90, a gente teve a criação dos fundos imobiliários muito inspirados em toda a estrutura dos REITs. E o que a gente vê acontecendo, deixa eu até mostrar para vocês aqui na tela, o que a gente vê acontecendo com esses investimentos, com os REITs? REIT nada mais é do que uma empresa que tem pelo menos 75% dos seus ativos, certo? Ligados, investidos no setor imobiliário. Então, tem que ser só imóvel? Tem que ser, por exemplo, fundo imobiliário. Tem que ser só imóvel para aluguel? Não. Né? Você pode ter uma imobiliária, você pode ter ações de uma imobiliária. Você tem uma empresa que tem diversas imobiliárias. Aí tem propriedades para aluguel. Aí tem, enfim, toda a estrutura do mercado imobiliário. Tá? E essas empresas, os REITs, distribuem pelo menos 90% do lucro para os acionistas via dividendos. Tá? E a gente está tendo lá nos Estados Unidos hoje um descasamento. Isso aqui é normal, tá?
um descasamento dos REITs em relação às ações americanas. A gente vê aqui as ações americanas com uma queda de 9%, enquanto os REITs estão com uma queda de 28%. Isso aqui é perfeitamente normal. Por quê? Porque os REITs, assim como as empresas de construção civil, são muito atreladas à taxa de juros. A taxa de juros nos Estados Unidos ainda está subindo, né? Ou chegamos ao patamar máximo, mas tem uma alta probabilidade de que suba mais um pouco. Então o mercado de construção, o mercado imobiliário, ele está lá embaixo. À medida que se tiver uma visão de que a taxa de juros pode cair daqui a algum tempo, o que vai acontecer? Os REITs vão despontar, vão disparar e o dividend yield, ou seja, o volume de dividendo que eles pagam em relação ao preço do REIT, vai cair bastante. Então sim, eu vejo que o REITs é uma boa oportunidade de investimento nesse momento, inclusive é uma das próximas atualizações que eu tenho para... uma das próximas atualizações que eu tenho para meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta é referente aos REITs. Então a gente vê exatamente esse gap, né, entre as ações americanas, que eu mostrei para você ali na linha azul, e os REITs que eu mostrei para você ali na linha amarela. Amarelo. Mas vejo sim com bons olhos, neste momento, investimento em REITs. O que eu não via algum tempo atrás, um ano e meio atrás, porque ali os juros estavam muito baixos, o mercado estava bastante esticado, eu não via, mas hoje eu vejo sim. Pergunta do Ferdogo, inclusive geralmente você está aqui no Roda de Perguntas, faz perguntas muito boas, hein? Existe uma perspectiva ou estimativa de quando a taxa de juros dos Estados Unidos vai começar a cair? Olha, segundo a análise histórica e vendo assim o discurso do próprio Banco Central, acredita-se que provavelmente ali no final do ano que vem. Então, geralmente esses ciclos, né, de elevação na taxa de juros faz com que os juros tenham que ficar altos por mais tempo, geralmente 6 meses a um ano, e depois já começa o ciclo de queda. Mas, e se a China invadir Taiwan e os Estados Unidos se envolverem nessa guerra? Porque eles já falaram que vão se envolver se houver uma invasão da China em Taiwan, e isso é muito importante geopoliticamente, porque em Taiwan a gente tem as Taiwan Semicondutores, que produz 90% dos chips de todo o planeta. Então tudo que você tem, carro, micro-ondas, cafeteira, tudo precisa de chip, né? Por que os carros subiram muito de preço na semana da Cogel lá, 2020? Justamente por conta dessa escassez dos chips. Então, o que acontece? Quem manda em Taiwan acaba tendo um certo controle do comércio global. Então, como Taiwan está ali, na dela, Taiwan de um lado, China do outro, tá? China diz, Taiwan é nossa. Taiwan diz, não, nós somos independentes. Estados Unidos diz, não, Taiwan é independente. Se você entrar, eu vou entrar. Se você tiver uma guerra, aí não tem como reduzir os juros. Aí os juros vão ficar altos por mais tempo, porque os juros também servem para convencer o investidor de investir no país. Para não existir fuga de capital, sabe? Então, aí o juro não pode cair. Então, depende de muita coisa, mas se você colocasse uma arma na minha cabeça, quando é que você acredita que o juro cai? Se as coisas se mantiverem constantes, eu acredito que no fim do ano que vem. Acho difícil cair antes, no fim do ano que vem, tá? Pergunta do Johnny, opções não poderiam se aproximar mais de anti-ações? Vamos lá. Anti-ações, o que são? São investimentos, são mecanismos de proteção, investimentos de hedge. Hoje existem cerca de 4 trilhões de dólares, segundo a Forbes, investidos nesses investimentos, nesses fundos de hedge, né? Que são justamente fundos de investimento que administram geralmente patrimônios de famílias ultra ricas americanas, um patrimônio de pelo menos $1 milhão. E são investimentos de proteção que são usados justamente para você amortecer algumas quedas pontuais que você tem em outros investimentos com maior potencial de rentabilidade no longo prazo. E essas anti-ações, elas são bens. Ou seja, você compra aquilo e aquilo é seu, é um bem. Qual é o problema da gente contextualizar com opções? Opções são contratos temporários. Como assim? Quando eu compro uma opção de compra do Banco do Brasil, por exemplo, essa opção tem um prazo de validade. Então você paga um prêmio, você paga um certo valor para ter o direito de comprar a ação do Banco do Brasil até uma determinada data. Acabou aquela data, o que acontece? Aquele valor que você pagou virou pó, foi a zero. Ou você teve essa vantagem de comprar a opção. Mas no caso de anti-ação, você usaria uma put, não usaria uma call. Mas eu dei um exemplo aqui. Então, pelo fato de você recorrentemente estar tendo que pagar, ou melhor, pelo fato de você recorrentemente ter que estar pagando esse preço, esse prêmio pela opção, você tem esse custo, muitas vezes não usa a opção, daqui a pouco você usa, ganha um monte de dinheiro. E quando a gente analisa historicamente, e quando a gente analisa
longos períodos, a gente vê que geralmente quem usa opções fica perdendo, como viés de proteção, né? Fica perdendo, ganha. Perde, ganha. E fica mais ou menos no mesmo lugar no longuíssimo prazo, né? Se você pegar, inclusive, fundos americanos, que tem um mercado com maior liquidez em opções. No Brasil, nosso mercado tem pouquíssima liquidez nas opções, então é pior ainda, tá? Então, já fizemos backtest, opções performam pior do que anti-ações, então é por isso que a gente continua com as anti-ações, com esses mecanismos de hedge. Anti-ação é um nome que eu batizei, você pode até pesquisar no site do INPE, anti-ações, você vai ver lá uma marca da minha empresa, é um nome que eu batizei para esses investimentos de hedge, para esses mecanismos de hedge, muito difundidos no exterior, mas muito pouco conhecidos e espalhados aqui no Brasil. Certo, meus queridos? Se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, o que eu peço para você? Aqui embaixo, toca em curtir, em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque todos os dias a gente divulga um novo vídeo por aqui. E não esquece de mandar aqui embaixo nos comentários. Com essa queda nos juros, onde para você tem maior oportunidade de investimento? Bolsa de valores ou renda fixa? Manda aqui embaixo que eu quero saber também. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.